A maioria das pessoas passa meses estudando programação sem nem escrever uma linha de código. Eu vou te ensinar como criar uma API real em C Sharp, mesmo que você nunca tenha escrito uma única linha de código. Você não precisa entender tudo para começar, você só tem que começar. Meu nome é Lineker Silva, eu comecei a programar com 11 anos de idade, lá em 2001. Eu comecei copiando e colando código de livros e de alguns conteúdos que eu achava na internet, e foi assim que eu comecei a aprender. E eu sei que um monte de gente vai vir aqui, pode vir aqui encher o saco falando que foi da forma errada, mas é a forma que funciona para a maioria das pessoas. Sabe por quê? A gente tem um modelo tradicional que ensina programação, tanto em faculdade como em cursos técnicos, que não funciona. E eu posso te provar. Eu fiz tanto curso técnico como faculdade. Na faculdade, entraram mais 50 alunos, se formaram 4. No curso técnico, entraram mais de 20 alunos, se formaram 3. Então, eu posso te garantir que dessa forma não funciona e as pessoas não desistem porque elas são burras, velho. Elas desistem porque a forma que é ensinada é uma merda. Não tem como você aprender como é ensinado, é muito ruim, é chato pra caralho, porque já é difícil, mano. Aí os caras pegam e complicam mais ainda a parada, a galera desiste, acha que não nasceu para aquilo. Mas vem comigo que o pai vai te mostrar o jeito certo de programar. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para como você vai criar sua primeira API em C Sharp sem saber bolufas de programação. Eu vou te provar que um projeto real que você vai fazer comigo aqui é melhor do que 20 aulas teóricas de programação. Aí você fica estudando meses e não tem a porra de um projeto para mostrar no seu GitHub. Que no final das contas é o que os recrutadores querem ver. Eles querem ver o que você é capaz de resolver. Não se você decorou um monte de livro, um monte de teoria, um monte de cacetaiada a quatro. Eles querem saber o quanto você sabe resolver problema. Demorou? Agora bora começar a criação dessa primeira aplicação. Mas antes disso, mano, vamos ajudar o canal do Pai de Família aqui. Se inscreve aí, curte esse vídeo, ativa o sininho para me motivar a gravar mais, para ter mais vontade de vir aqui, de botar a carinha aqui, a tapa, de aguentar um monte de hate que vai vir encher a porra do meu saco aqui. Então se inscreve aí, mano. Agora bora aprender com o pai, bora. Bom, já aqui na tela, vamos começar o projeto. Você vai abrir o seu Visual Studio. Se você não tiver, você vai vir aqui, ó, Visual Studio 2022 Community Download. É de graça, tá? Não precisa pagar nada. A versão Community é o suficiente para você programar. Só fazer download aqui, instalar ele na sua máquina e pau no gato. Uma vez que você fizer isso, você vai vir aqui em Create New Project. A gente vai selecionar aqui, ó, ASP.NET Core Web API, Next. Aí aqui a gente vai dar um nome para essa aplicação, que vai ser Dev na Prática API. Eu vou deixar o caminho padrão, mas se quiser você pode escolher um caminho diferente na sua máquina. Next. Vou deixar o .NET Core 8 mesmo. Deixar o HTTPS configurado. Beleza, acho que é isso. Para a gente criar um projeto bem simples aqui. Aí ele já vai criar tudo, já vai colocar a primeira estrutura padrão do projeto, já vai criar o primeiro controlador. Beleza. Aqui a gente tem o nosso projeto. Ele já cria já uma controller de exemplo, né? Se eu executar esse projeto aqui, ele já vai subir, já vai ter um Swagger configurado. O Swagger, se você não conhece, é para você fazer a documentação da sua API. Às vezes tem o time de front-end para você passar o link da documentação para que eles vejam como funciona a API, qual que é o padrão de resposta da API, para ver como que eles vão lidar com a interface, enfim. Aí, aqui já tem um Swagger da API, eu vou fechar aqui para parar a aplicação, beleza? E aí aqui a gente vai criar um controlador novo aqui. Então você vai vir aqui em Controllers, botão direito, Add Controller. Aí eu não vou escolher MVC não, eu vou colocar API mesmo, empty, quero criar ele vazio. E eu vou dar o nome dele de Status Controller. Tá bom, vai. Pra gente fazer tipo um health check, para ver se a API de fato tá online. Aqui eu vou fazer um get normal, sem nenhum tipo de... Vou dar um... Ele já, a própria IA já está sugerindo o código, mas
eu sugiro que, principalmente no começo, você digite tudo. Porque quanto mais você digitar, mais o seu cérebro vai assimilar o que você está fazendo e ele vai começar a entender mais o código. Então, eu vou criar um HTTP GET aqui, um public, que vai retornar uma action de result get status. Beleza? E aqui vai ser simples, né? Eu vou retornar o quê? Um OK, que eu quero retornar um status 200 só para falar que tá beleza, a API está funcionando. Aqui eu vou dar um new. Eu quero instanciar aqui um novo objeto para retornar, sem ter que tipar ele, eu simplesmente quero dar um retorno. E aqui eu vou retornar o quê? Message igual API funcionando. Então, quando a minha controller responder isso aqui, eu sei que está tudo funcionando numa boa. Beleza? Agora eu vou rodar aqui. Vou vir aqui no próprio Swagger mesmo e vou fazer um teste. Tá lá. API funcionando. Se não tivesse funcionando, ele retornaria um erro automaticamente. Beleza. Só que isso aqui está muito simples ainda. O que eu quero fazer aqui? Eu quero que a gente faça um cadastro de usuário, mas sem usar banco de dados por enquanto, para ficar simples, para o seu primeiro projeto sair de forma rápida, simples e prática. Então a gente vai cadastrar o usuário na própria memória da aplicação e vai consultar esse usuário depois que ele tiver cadastrado. Então eu vou criar uma outra controller aqui, API vazio também, que vai ser user, controller. Eu também vou criar uma pasta no projeto chamada models, que vai ser onde vão ficar os models da minha aplicação, como o modelo do usuário, por exemplo, que vai ter o ID do usuário, o nome do usuário, que vai armazenar as informações do usuário que teria supostamente um acesso a esse sistema. Então, eu vou criar aqui como a classe como user mesmo. Ah, Lineker, por que em inglês? Porque na maioria dos empregos você vai ser obrigado a programar 100% em inglês. Então, eu sugiro que você sempre escreva os seus códigos em inglês, comentários em inglês. Ah, Lineker, eu não sei porra nenhuma de inglês. Cara, com o tempo você vai aprender, vendo o código, você vai começar a entrar na sua cabeça os conceitos, os nomes de propriedade. Mas hoje também tem o ChatGPT para te ajudar, tem o Google Translate que está bem bom para traduzir as coisas hoje em dia. Tem várias formas de você fazer. Aqui eu vou dar um prop, tab. Eu quero que seja do tipo int mesmo, porque vai ser o ID do usuário. Eu quero usar um ID inteiro, não tenho nenhum tipo de complexidade aqui, né? É uma aplicação que vai escalar, que vai ter milhões de usuários, então eu vou usar do tipo inteiro mesmo. Prop novamente, para ele já criar toda a estrutura da nova propriedade, só que essa eu quero que seja do tipo string, porque aqui eu vou armazenar o nome do usuário. Name. Beleza, eu só quero um ID e um nome. Nada além disso. Aqui na minha controller, o que eu vou precisar fazer? Eu quero ser capaz de... Aí você precisa começar a trabalhar na sua cabeça, na sua mente, o que você espera que a aplicação te dê de resultado. Porque isso vai te ajudar a desenvolver uma aplicação de forma mais assertiva. Então, o que eu quero? Cara, eu quero ser capaz de, eu como usuário, quero ser capaz de cadastrar um novo usuário, de buscar um usuário específico ou de buscar todos os usuários cadastrados na minha aplicação. Então, eu vou começar criando uma propriedade. Como a gente vai fazer o cadastro em memória do usuário, a gente não vai ter um banco de dados agora, essa minha propriedade aqui, ela tem que ser do tipo estática, né? Read only, somente para leitura mesmo. Que vai ser do tipo user. Ele já vai aparecer para eu importar aqui, é só dar 2 cliques. O nome vai ser users, porque é uma lista, igual a new. Beleza. Porque quando eu subir minha aplicação, eu já quero que essa lista suba instanciada. O que eu quero dizer com isso? Se eu não der esse new aqui, essa lista vai subir como nula. E aí eu teria que instanciar ela em outro momento para iniciar essa lista de objetos do usuário. Então eu já dou um new aqui, porque quando eu subir a aplicação, ela já sobe como new. É só você adicionar um usuário novo dentro dessa lista, remover, enfim, ou qualquer coisa que você queira. Beleza? Aqui eu também vou ter uma outra, que vai ser o int, que para quê? Para eu armazenar o próximo ID que eu vou querer gerar do usuário. Mais uma vez, gente,
A gente está criando uma aplicação aqui para salvar os usuários em memória, tá? Por isso que tem tudo isso aqui. Se a gente fosse usar um banco de dados, um Postgres, por exemplo, a gente colocaria para a coluna de ID, se fosse do tipo int, ser um autoincremento, se fosse do tipo guide, para poder gerar o guide ali automaticamente quando você instancia o usuário. Enfim, aqui a gente quer ser simples. Eu vou criar primeiro, como eu não tenho nenhum usuário, então primeiro eu quero cadastrar um usuário. Post, beleza. Essa ação da minha controller vai ser do tipo post, para poder criar um novo usuário. Então, existe um padrão que foi criado pelos desenvolvedores, que eles chamam RESTful, né? São APIs RESTful. O que significa esse padrão? Eu não vou entrar em detalhes para não ficar muito longo, mas tem uma convenção de padrões para você seguir, para que fique fácil quando você troca de empresa, troca de projeto, tenha um padrão nos recursos da controller a ser seguido. Então, quando você vê um post, você já entende que você está criando alguma coisa. Quando você vê um put, você entende que você está alterando alguma coisa. E assim sucessivamente. Então, vamos lá. Vai ser do tipo create user. Aqui a gente vai fazer o quê? O que eu preciso passar para essa API criar o meu usuário? Eu quero passar o meu próprio objeto de usuário. Então vai ser from body, porque vai vir no corpo da requisição da sua controller, do tipo user. Aqui a gente não está usando nenhum padrão de código específico, é tudo do mais simples para que você faça a sua primeira controller e veja o seu código acontecendo, para que você sinta prazer. E quando você sente prazer, o seu cérebro cola mais o que você está aprendendo. Isso aí você pode pesquisar na internet, não precisa acreditar em mim. Os maiores neurocientistas do mundo já provaram que é assim que as pessoas aprendem mais, quando tem uma emoção envolvida, ou quando você está sentindo prazer em quando você faz algo. Então, bora lá. Sem mais delongas. A IA está sugerindo um código aqui, mas eu quero deixar um pouquinho mais completo esse código. Então, eu vou fazer uma verificação simples aqui para... Se chegar um usuário sem nome, não tem porquê eu salvar esse usuário. Não faz o menor sentido. Então, eu quero ter uma validação pelo menos mínima se foi informado um nome de usuário para esse cadastro. Tem alguma coisa errada nessa sintaxe aqui? Aqui, beleza. Aí aqui, caso chegue um usuário sem nome, eu não vou cadastrar e eu vou retornar um erro para quem está consumindo esse recurso da controller, para que ele entenda por que não foi possível cadastrar. Eu vou retornar uma bad request. E aqui eu vou dar um new message, que vai ser igual a, sei lá, nome de usuário. Nossa, cara, esse teclado aqui tá duro. Onde que tá o acento aqui, trem? Bom, foda-se. É obrigatório. Beleza. Então, eu já passo essa validação logo no começo do meu recurso, porque se não tiver nome, não tem por que eu continuar gastando o processamento do meu servidor, uma vez que é obrigatória essa informação. Partindo disso, tem nome? Então tá bom. Então, o usuário.id, ele vai receber o next ID mais, ponto e vírgula. Por que mais? Aqui, a gente começou ele com o valor 1. Então, quando eu for cadastrar um usuário, eu quero que ele pegue este valor e acrescente mais 1 nele. Então, eu já boto o mais aqui para não ter que fazer isso aqui. Quando a gente faz isso aqui, a própria linguagem já entende que você está acrescentando mais 1. Beleza? É users.add user. Estou cadastrando um novo usuário. Então, eu vou adicionar um novo usuário nessa lista de usuários. Beleza? Aí aqui a gente já vai fazer o retorno disso. Aqui a gente vai usar um created, como é que era a sintaxe? Action, aqui. Beleza. Eu quero retornar um 201 quando for cadastrado um novo usuário, porque seguindo os padrões, 201 é um status que você dá quando você cria alguma coisa na sua aplicação. E aqui, o que eu vou retornar? Eu vou colocar um name of aqui. Name of. Get user by ID. Já eu explico por quê, que você vai entender mais fácil. New. ID vai ser igual a user.id. Vírgula. E eu vou retornar também o usuário que foi criado já. Aqui ele está dando um erro, por quê? Quando eu coloco esse name of, o que eu estou falando? No response
da criação do usuário, eu já estou falando, ó, você vai utilizar este recurso da controller quando você quiser buscar esse usuário que acabou de ser criado especificamente, passando este ID no path. Assim que eu criar esse recurso, ele vai parar de dar erro. Então, eu já vou criar aqui embaixo para parar de dar esse erro. Só que aí ele vai ser o quê? Como a gente quer buscar uma informação, eu vou criar do tipo get, e a gente vai passar o ID do usuário como parâmetro para que eu busque este usuário específico na memória da minha aplicação. É que o banco de dados está vindo toda hora na minha mente. Aliás, o próximo vídeo, eu estou pensando até de pegar essa aplicação e linkar com Postgres, por exemplo. Se você quiser que eu faça isso, comenta aqui embaixo que você quer aprender como trabalhar com banco de dados relacional e eu gravo um vídeo ensinando como é que a gente faz essa aplicação aqui, se comunicar com o banco de dados de forma que tudo que ela grave fica armazenado ali para sempre e dê sempre para buscar, beleza? Então vamos lá. Vai ser do tipo eActionResult, get user, tem que seguir esse nome que eu dei aqui. Você já viu que ele já parou de dar erro, ó, aqui, beleza? Aqui o que eu vou ter que passar? Eu quero buscar um usuário pelo ID, o parâmetro ID vai vir no path da URL, então eu vou ter que colocar o int ID aqui, beleza. Aqui o que eu vou fazer? Var user vai ser igual a users, ponto. Eu vou dar um first or the full. Eu dei um tab aqui para ele já completar. O que a gente fez aqui? Imagina que a gente cadastrou 10 usuários. Só que eu quero buscar este usuário específico. O C# ele já tem de forma nativa alguns métodos padrões que você pode consumir para você fazer filtros dentro de listas, dentro de arrays. E o first or the full é isso. O que ele vai fazer? Ó? Dentro dessa lista, encontre o primeiro resultado que contenha este ID. Entendeu? Caso não exista, seja nulo, eu falo, ó, esse usuário não existe. E retorno um HTTP status code not found. Por quê? Não existe esse registro que você está buscando. Agora, bora testar para ver se ficou legal isso aqui? Vamos subir a aplicação. Beleza, ele já vai subir o meu Swagger. Vamos fazer pelo Swagger mesmo. Se você quiser aprender Postman também, comenta aqui, quero aprender Postman, não sei como usar bem o Postman. A gente grava um vídeo configurando um Postman dessa aplicação. Aqui eu vou dar um tryout. O ID 0, o nome vai ser Lineker Silva. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui na minha aplicação, eu vou botar um breakpoint aqui. Se você não sabe, breakpoint é uma forma de você pular linha a linha para testar o seu código e entender o que está acontecendo em cada linha. Você coloca um breakpoint aqui, aí eu vou vir aqui, vou dar um execute. Você vai ver que ele já parou aqui, certo? Ele chegou o name Lineker Silva, então ele tende a pular essa linha. Esse teclado aqui tá duro. Beleza? Ele pulou porque existe a informação. Ele vai dar vai salvar com o ID 1, certo? Vai adicionar na lista e vai retornar. Vou dar um continue aqui. Beleza. Tá lá, ó. Usuário com ID 1, Lineker Silva. Agora, eu quero ver se criou mesmo esse usuário. Lembra que a gente criou a rota User ID? Lembra, né? Então, agora eu vou vir aqui, vou dar um try it out e vou colocar, eu quero usuário com ID 1. E vou colocar um breakpoint aqui também. E bora lá. Execute. Vou dar um F10 aqui. Vamos ver se ele encontrou. Ele encontrou o usuário. F10. F5 para ele finalizar. E quando eu volto aqui, tá lá. Agora eu quero passar um usuário que não existe, para a gente testar a regra de não existência. Beleza, ele vai cair aqui. Ele não vai encontrar, vai ser nulo. Então, ele vai retornar o usuário não encontrado aqui. Da mesma forma que se eu vier cadastrar um usuário aqui sem nome, uma vez que a gente tinha cadastrado aquela regra, ele também não vai funcionar. Ele já vai cair nesse bad request aqui. É isso. Tá lá, ó. O nome de usuário é obrigatório. Então, aqui, a gente criou a nossa primeira aplicação de forma simples e você já conseguiu sair do zero, já conseguiu ver o seu primeiro código funcionando e eu tenho certeza absoluta que você sentiu prazer. E é exatamente isso que você acabou, que eu ensino no método criado por mim, chamado Dev na Prática, que foi criado por mim também. Você aprende criando projetos reais desde o primeiro dia. Se eu posso te dar uma dica de ouro, mas eu só vou te dar essa dica se você
curtir o vídeo. Se você não curtiu ainda, não se inscreveu, curte e se inscreve agora, porque o que eu vou te falar aqui, mano, vai destravar a sua vida e vai mudar a sua vida como mudou a minha. Sacou? Todos os dias, de segunda a segunda, eu preciso que você dedique, porque é a única forma disso dar certo na sua vida. Você vai abrir o seu notebook, seu computador, seja lá o que você for usar para programar. Você vai entrar no Google, na internet, qualquer lugar, e você vai procurar algum tipo de projeto para você ver como que a pessoa fez e você vai fazer exatamente igual, vai fazer funcionar. E depois que você fez isso, no outro dia, você vai inventar um projeto da sua cabeça que caiba nesse contexto e vai fazer um novo projeto com tudo isso que você usou, mas criando algo que saiu da sua própria cabeça. Vai sair muito Ctrl+C, Ctrl+V, mas é assim que você vai começar a aprender programação de forma fácil. Uma vez que você aprendeu a fazer isso e ficou fluido, aí a gente vai começar a falar sobre padrão de código, sobre fundamentos de programação, sobre lógica complexa de programação para você começar a trabalhar isso. Mas até lá você já vai ter criado muito projeto, muito provavelmente vai estar talvez até concorrendo a entrevistas de programador júnior, e aí sim você vai ter prazer de poder estudar e aprender mais profundamente sobre aquilo. Até porque em entrevista, eles não vão ficar te perguntando muita teoria. Eles vão te passar um teste técnico e vai ver o que você sabe fazer com esse teste técnico. E se você ficar botando inteligência artificial para fazer o código para você, eles vão saber que você botou IA. Então você tem que saber fazer o código você mesmo. Agora, se você quer continuar esse projeto comigo, botar um banco de dados na próxima vez, botar um Docker para poder subir uma imagem desse projeto, subir esse projeto no GitHub, você vai comentar aqui nesse vídeo que você viu e você tá de saco cheio de como o pessoal está ensinando programação por aí, você tá de saco cheio de não saber o caminho verdadeiro da programação, tô ficando até nervoso, porque aí eu vou gravar o próximo vídeo, mas comenta aqui que você quer ver como que a gente pluga um banco de dados e como que a gente dockeriza essa aplicação, e talvez até sobe ela no GitHub. Demorou? Espero que você tenha gostado. Eu quero mesmo transformar a sua vida. Eu só comecei esse canal com um intuito, que é transformar a vida de mais pessoas. Eu saí da quebradeira, não tive incentivo, não tive merda nenhuma, não tive ajuda com dinheiro. Foi tudo na pura raça, estudando, estudando, criando projeto, mais um projeto, outro projeto, mais um e outro, e inventando um projeto na minha cabeça e não sei o quê. E foi assim que eu aprendi. E o meu primeiro emprego eu já comecei ganhando R$ 1.200, no meu segundo emprego eu já ganhei R$ 2.350 e assim sucessivamente. E eu nunca fui tarado de livro nenhum. Demorou? Tamo junto, espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever no canal. Aqui na descrição tem o link do Discord, que lá eu vou dar aulas exclusivas, vou colocar materiais exclusivos também para você começar a destravar a sua carreira de programador e de fato começar a aprender. Mas entra lá e se você tem algum amigo, parente que também quer aprender, compartilha com ele, porque, mano, eu tô aqui para ser fechamento teu, para ser tua parceria, o teu braço direito da programação. Nós vamos colar junto e vamos fazer o mundo da programação mudar. E é nóis, valeu, tamo junto!